Bem-vindos, Smart Tubers. Aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês algumas das principais decisões dos tribunais superiores da última semana. Vejam que tivemos uma semana bastante tumultuada nos tribunais superiores, principalmente quando nós falamos na questão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou trazer para vocês algumas decisões mais relacionadas ao dia a dia do povo brasileiro que iriam impactar ou podem impactar as suas vidas de maneira mais direta. Então, vamos checar no vídeo. Primeiramente, pessoal, no Supremo Tribunal Federal, como eu acabei de dizer a vocês, vendo várias questões a serem discutidas relacionadas tanto à política, partidos políticos, presidente da República, enfim. E ainda, questão de delimitação de terras indígenas. Então, vamos aqui trazer um comentário sobre hidrômetro. Sim, hidrômetro. Nós sabemos que o hidrômetro, que é aquela peça que é colocada nas casas, ou apartamentos, ou edifícios, sejam comerciais, sejam residenciais, para a medição do uso de água que é captada, fornecida seja pelo poder público, seja por uma empresa designada pelo poder público, que nós chamamos de empresas públicas, e também do tratamento do esgoto. Alguns calculam a proporcionalidade entre a água que sai e a água que vai entrar para as casas, ou seja, se você consome uma litragem X de água, pressupõe-se que o esgoto utilizado vai ter uma somatória de dejetos ou mesmo águas pluviais, enfim. E a discussão aí referia-se a uma lei de 2000 que foi invalidada, uma lei da cidade de Aracaju. Houveram os recursos e o assunto chegou no Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo Tribunal Federal, a decisão final foi de que não tinha cabimento a invalidação dessa lei, porque não é de competência privativa da União, como até então estava entendendo as primeiras instâncias para legislar sobre a questão de hidrômetro. E sim, uma questão local, que tem os seus interesses próprios e que está diretamente ligada às demandas daquela sociedade, daquela população daquele local. Então, seria um município que deveria estar fazendo a regulamentação sobre instalação e a cobrança da água para a utilização desse sistema. Então, foi cassada a decisão que invalidava a lei de 2000. Agora, temos uma situação de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo aplicativo de comunicação via smartphone. No caso aí temos envolvido o WhatsApp, que houve troca de mensagens ali e essas mensagens que foram trocadas dentro de um grupo nesse WhatsApp foram vazadas, ou seja, foi dado publicidade dessas conversas em redes sociais de uma das pessoas que faziam parte daquele grupo. E aí houve uma decisão exemplar sobre esse tema da terceira turma, relatoria da ministra Nancy Andrighi, e nós fizemos um vídeo exclusivamente tratando só desse assunto. Então, confiram no card que eu deixei aqui para vocês terem maiores informações dessa decisão. Agora, tem uma outra decisão entre segurado, que foi condenado num processo em relação à vítima de um acidente. Isso envolve um pedido do segurado contra a seguradora para ser reembolsado do acordo que ele fez num processo judicial que já estava em fase de cumprimento de sentença, que a vítima de um acidente havia pleiteado contra esse segurado. Então, o acordo que ele fez, ele foi pedir para a seguradora, considerando o vínculo de segurado e seguradora que existia, para que a seguradora o reembolsasse. A seguradora, obviamente, se recusou, né, a fazer esse reembolso,
e o segurado teve que acionar as instâncias judiciais para ver valer o seu direito a receber esse reembolso. E o judiciário reconheceu o direito do reembolso, já que não era uma situação de que a vítima estava começando um processo, de que não havia nenhuma decisão, de que não havia uma execução de uma decisão. Era já a execução dessa decisão, ou seja, já estava definitivamente julgada e aquele segurado deveria indenizar a vítima do acidente. Então, a seguradora, obviamente, ela fica obrigada ao reembolso nesse caso. E é importante destacar nesse caso que o segurado só havia feito acordo com a vítima depois que já tinham bens penhorados, do executado, no caso, o segurado, depois de já ter tido uma decisão definitiva. Então, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão dada anteriormente para reconhecer o direito do segurado, porque antes não estava sendo reconhecido. Então, por isso a importância das cortes superiores para sempre reavaliar aquela questão de direito e decidir especificamente nos termos do que a lei determina. E aí foi reconhecido o direito do segurado ao reembolso. Agora temos decisões do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira delas se refere à obrigação de uma microempresária em pagar uma indenização por ter extraviado a carteira de trabalho da funcionária. Isso ocorreu numa situação em que a funcionária entrou com uma reclamação trabalhista contra essa microempresária e foi feito um acordo perante o juiz e a funcionária entregou a carteira de trabalho à microempresária para que houvesse anotação referente à extinção do contrato de trabalho, enfim. E essa microempresária retornou com a informação de que havia sido extraviado a carteira de trabalho da funcionária. A microempresária foi negligente na guarda do documento. O tribunal entendeu correta a fixação de R$ 2.500 de indenização em favor da funcionária que teve a sua carteira de trabalho extraviada, e é sabido também que isso pode gerar uma série de transtornos. Agora, uma questão envolvendo contrato de trabalho temporário e gestante. Houve uma contratação temporária para prestação de serviços num período de 9 meses. Ocorre que essa funcionária, nesse período, ela engravidou. Porém, quando venceu o prazo do contrato, que era um contrato temporário, tinha prazo certo para iniciar e terminar, essa funcionária foi dispensada. Porém, ela reclamou direitos relacionados à estabilidade da gestante. Foi concedido esse pedido tanto na primeira instância como no Tribunal Regional do Trabalho. Porém, o Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão dizendo que nos contratos temporários não se aplica a estabilidade da gestante. Ela deveria provar que houve uma dispensa irregular, ou seja, se ela tivesse sido dispensada dentro dos prazos de desse prazo de 9 meses da contratação, ou enfim, alguma dispensa de maneira injusta. Porém, não é o caso, simplesmente ela cumpriu o prazo estabelecido no contrato temporário de trabalho e foi dispensada, como ali estava previsto, o encerramento na continuidade dos serviços, porque não havia intenção da empresa de continuar o vínculo empregatício com aquela funcionária. Então, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele reformou a decisão, porque apesar da orientação desse tribunal, que vai de acordo com a tese que foi seguida pelos tribunais inferiores, de primeira e segunda instâncias, temos que o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão sobre o assunto vinculante de que não se aplica esse tipo de entendimento de estabilidade da gestante ao contrato temporário de trabalho. Agora, decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A primeira se refere a uma questão de um ex-namorado que entrou com um pedido de indenização porque a ex-namorada, participando de uma
movimento chamado Exposed, divulgou a história de violência de gênero que ela sofreu no relacionamento afetivo que ela teve com, no caso, o ex-namorado, autor desse processo, pedindo indenização. Ocorre que, quando ela divulgou a história dela, ela não mencionou o nome dele. E ele alegou que havia tido danos psicológicos, havia sofrido prejuízos em relação a essa divulgação, porque dava a entender que a história se referia a ele, enfim. Ocorre que, primeiro, ela não disse o nome dele quando ela relatou a história. Em segundo, a desembargadora, relatora, entendeu que não era caso de se determinar um pagamento de uma indenização na medida em que não ficou demonstrado efetivamente quais danos foram provocados contra o autor do processo, no caso o ex-namorado, que justificassem o pagamento dessa indenização. Agora nós temos duas decisões da Câmara Especializada de Direito Empresarial referente à participação de ex-cônjuge na sociedade e nos lucros dessa sociedade. O primeiro caso envolve um casal casado no regime de comunhão universal de bens, que por ocasião do divórcio teve 42,5% da participação patrimonial na sociedade destinada a cônjuge, no caso aqui, a ex-mulher, que depois veio a processar o ex-marido porque o ex-marido não fez a distribuição dos lucros correspondentes a esse percentual de participação dela na sociedade empresarial. O marido alegou que não era a parte, ele como pessoa física, a parte legítima para figurar como réu nesse processo, que deveria ter sido acionada a sociedade. Ocorre que, no caso em questão, a ex-mulher não é sócia da empresa, ela tem estabelecido no divórcio a participação dela nessas cotas. Então é ele, pessoa física, que é responsável por entregar à ex-mulher, no caso, os rendimentos, a lucratividade proporcional à participação patrimonial dela nessas cotas que ele detém na sociedade, que um percentual dessas cotas pertence à ex-mulher. Porque, inclusive, não houve alteração na junta comercial para refletir, repercutir esses fatos. Na verdade, é o caso relacionado a uma decisão tomada na esfera privada, que envolve os cônjuges, e aí, no caso, os ex-cônjuges, que não podem interromper o fluxo de funcionamento da própria sociedade empresarial, que é uma pessoa jurídica, é uma pessoa distinta das pessoas dos sócios. E às vezes as pessoas tendem a misturar as figuras do que é da sociedade, do que é de cada sócio, sendo que patrimônio da sociedade é da sociedade e patrimônio das pessoas dos sócios é das pessoas dos sócios, é um patrimônio separado. E temos agora aqui outro processo cuja decisão foi de negar o pedido de dissolução parcial da sociedade feito pela ex-cônjuge, porque ela queria que a sociedade fosse dissolvida parcialmente, apurado haveres, e entregue a parte dela em dinheiro, considerando que ela não queria fazer parte dessa sociedade. Ocorre que não é permitido que as relações privadas, novamente é uma questão aí conjugal entre os sócios, venha a causar danos ao andamento e ao procedimento normal da sociedade. Então, nessa perspectiva, foi negada a dissolução parcial dessa sociedade com a apuração de haveres. Eu agradeço por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o seu like, comentar sobre os casos que nós conversamos aqui, compartilhar com parentes, amigos e ajudando a divulgar a informação, porque conhecimento é poder. Vejo vocês na próxima!